Os chefes de Estado e de Governo dos Balcãs Ocidentais vêm frequentemente a Bruxelas para falar com responsáveis políticos europeus. O presidente da Macedónia do Norte, Stivo Pendarovski, é o nosso convidado em Global Conversation. Muito obrigada por estar connosco. O prazer é meu. Após a reunião com o chefe da política externa da União Europeia, afirmou que a estagnação da integração europeia envia uma mensagem prejudicial aos Balcãs Ocidentais e afeta a estabilidade da região. O que pode acontecer se não se avançar com o processo de adesão em países como o seu? Já estamos a assistir a uma ascensão do populismo e do nacionalismo. Pode haver um retrocesso económico e pode até criar-se um ambiente em que seja possível falar e produzir os non-papers, o documento onde se propõe a mudança das fronteiras. É impensável ouvir ideias deste tipo no século XXI. Em 2021, falar de mudança das fronteiras após 30 anos de um pesado investimento por parte dos europeus na região dos Balcãs Ocidentais, tendo em conta os aspectos económicos e as dificuldades pelas quais as pessoas passaram. Isto é o resultado final da política de alargamento. O documento que sugere mudar as fronteiras nos Balcãs Ocidentais não foi divulgado. Sabe alguma coisa sobre esse documento? Não sei nada mais do que os altos funcionários da União Europeia. Em todo o caso, disseram-me que não sabiam nada sobre o documento. Quando quis saber por que razão eles não se ergueram para condenar essas ideias, independentemente de quem esteja na origem desse documento, o chefe da política externa, Josep Borrell, foi bastante claro e fez uma declaração em que criticava essas ideias. Eu peço a todos que, de vez em quando, a todos os níveis da União Europeia, para se pronunciarem contra essas ideias, porque são muito perigosas, numa região que saiu recentemente da série sangrenta das últimas guerras dos Balcãs. Na década de 90, mais de 100 mil pessoas morreram em toda a região. Milhões foram deslocadas e assistiram à destruição das suas casas. Os melhores e os mais brilhantes deixaram a região e as suas terras natais para sempre. Se alguém está a tentar recriar uma atmosfera em que é possível falar sobre mudança de fronteiras, posso dizer-lhe, como uma pessoa que já passou por tudo isto, não foi como na Bósnia e Herzegovina, mas também sabemos algo sobre isso na Macedónia do Norte. Não se pode mudar as fronteiras nos Balcãs sem ter no mesmo dia, na tarde do mesmo dia, um banho de sangue. É simples. Há alguma circunstância em que aceitaria uma mudança de fronteiras nos Balcãs Ocidentais? Não. Isso criaria sofrimentos horríveis para as pessoas comuns. Aqueles que desenham mapas à volta de uma mesa nunca sofrem. São as pessoas comuns que sofrem. Já tivemos sofrimento suficiente na história dos Balcãs. A Macedónia do Norte está preparada para iniciar o processo de negociações de adesão à União Europeia? Somos o candidato mais bem preparado da história da organização. Estamos a preparar-nos desde 2005, quando nos tornámos país candidato. Temos muitas pessoas com experiência e conhecimento da Europa que podem começar imediatamente a negociar nas diferentes áreas. Não digo que as lideranças europeias sejam responsáveis pela situação. Digo, e eu incluo-me nisso, que os líderes dos países dos Balcãs Ocidentais não fizeram o suficiente entretanto. Em todas as reuniões que tenho tido com funcionários da União Europeia, quando estamos ausentes, esse vazio estratégico é preenchido por outra pessoa. É um eufemismo. Toda a gente sabe de quem é que estamos a falar. Países terceiros têm tirado partido da situação, inclusive por meio da diplomacia das vacinas. Tiram partido da péssima situação em que estamos devido à pandemia, algo sem precedentes, nunca visto no século passado. Eles começaram a preencher esse espaço vazio. Por isso, peço à Europa para estar mais presente nos Balcãs Ocidentais. Não estou a pedir adesão imediata, peço uma oportunidade para iniciar o processo. O que deve mudar para que a Bulgária retire o veto às negociações de adesão com a Macedónia do Norte? They should come in terms with reality. No more, no less than that. They said that
Eles têm de aceitar a realidade, nem mais nem menos. Os búlgaros disseram que eu ou outros representantes políticos devíamos dizer no documento que antes de 1944 éramos búlgaros e não macedónios, etnicamente, e que falávamos a língua búlgara, não a língua macedónia. Isso é uma loucura para qualquer pessoa na Europa contemporânea. Algumas declarações da Macedónia do Norte, da liderança de Skopje, foram mal interpretadas, de forma intencional ou talvez não, pelos nossos amigos búlgaros, dizendo que supostamente estaríamos à espera de uma mudança política em Sófia. A verdade é que não estamos à espera de ninguém. Estamos à espera do legítimo governo búlgaro recém-eleito. Aguardamos que os búlgaros identifiquem eles próprios o interlocutor. Como seria a União Europeia se a Macedónia do Norte fosse um Estado-membro? Não estou muito otimista e não o digo com alegria. Mas as tendências entre a população sugerem que há uma opinião diferente sobre a União Europeia hoje. Não por causa dos bloqueios por parte da Bulgária e, antes disso, por parte da Grécia, mas por causa da presença insuficiente e da falta de iniciativas da União Europeia na região dos Balcãs. Posso citar uma ou duas sondagens feitas no meu país no passado recente, talvez nos últimos 3 ou 4 meses. Quando se pergunta às pessoas se preferem outra organização regional da Eurásia em vez da União Europeia, um número surpreendente, 39%, disse que sim. Quando se pergunta quem é o melhor amigo do país, 23% disseram que era a Federação Russa. As pessoas consideram outras alternativas quando a primeira escolha não está tão presente. Vamos falar sobre as vacinas. Em que ponto está a campanha de vacinação na Macedónia do Norte? As vacinas chinesas deverão chegar nos próximos 2, 3 dias no máximo. Já recebemos as vacinas da Pfizer e a vacina Sputnik através da Sérvia. Imunizamos cerca de 40 a 50 mil pessoas, o que não é suficiente. Entendo a raiva e a frustração do nosso povo. Posso dizer que, a título pessoal, tentei ajudar a obter vacinas e ajudar o Ministério da Saúde e o governo de Skopje para ter vacinas o mais rapidamente possível, em grandes quantidades, mas não fui bem sucedido. Penso que não podemos falar da traição dos líderes políticos europeus ou da União Europeia ou dos nossos amigos ocidentais. Podemos falar da traição dos países pobres pelas grandes empresas farmacêuticas. Se a Alemanha e a França, países europeus poderosos, não estão satisfeitos com o nível de imunização porque as grandes empresas farmacêuticas viram-se para outros países, então o que dizer das pequenas e pobres nações dos Balcãs, que não estão em posição de impor nada a ninguém? Balkan nations which are not in a position to dictate anything to anybody. Presidente da Macedónia do Norte, Stivo Pendarovski. Muito obrigada por ter estado connosco em Global Conversation. Obrigado.